Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa e redação para concurso público Enem. Em primeiro lugar, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E segundo, agradeço a cada um de vocês que me prestigia aqui no meu canal no YouTube e me segue no Instagram. Quero convidar hoje para você assistir esse vídeo que eu preparei específico para ajudar você aí, que vai fazer o concurso para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Banca FCC. Então eu vou mencionar aqui sobre uma das estruturas coringas que vai lhe ajudar na sua aprovação, bem como eu quero chamar a atenção em que tipo de parágrafo de desenvolvimento você vai ter que escrever na sua dissertação argumentativa para que os corretores da banca da Fundação Carlos Chagas possam lhe dar uma ótima nota, uma excelente nota, ok? Então eu quero desde já dizer para você que esse vídeo ele foi feito com base em um e-book que eu preparei especificamente para ajudar na sua aprovação. Agradeço aí ao povo do estado da Bahia, muito receptivo, que muito já pediu o e-book, eu fiz antes do vídeo, ok? Já ajudei bastante no concurso do Ministério Público da Bahia, só que agora eu preparei um material bem mais complexo, bem mais completo, mais didático e também com valor acessível que dá aí para você fazer investimento. Então, aproveite esse vídeo até o final, adquira o meu e-book por um preço bem acessível, gente. Aqui eu digo que o barato custa a sua aprovação. Tem mais esse ótimo vídeo que eu preparei para você, tá? Deixa aqui evidente qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, pode fazer aqui, tá bom? Deixa o seu like, eu peço que você se inscreva no meu canal, você que ainda não fez a inscrição, tá? E aproveite aí esse vídeo e curta ele até o final, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar nessa prova. Para a nossa videoaula que eu vou passar para você, eu vou dar ênfase aqui na uma das estruturas coringas que você vai encontrar nesse e-book, e especialmente nos parágrafos de desenvolvimento para esse concurso, né? Essa prova discursiva aí bem atípica, né? Que é da Fundação Carlos Chagas. Então você tem que se preparar bem em relação ao tema e escrever um texto que eu digo que não é qualquer coisa, não é um texto meia boca, arroz com feijão, não. É um texto que você vai ter que caprichar, principalmente na questão da argumentação, no uso de fundamentação pertinente ao tema, certo? Você que nunca fez a prova da Banca FCC. Gente, o que eu vou comentar está aqui nesse e-book que eu preparei, tá? Como eu já deixei meu número logo no início do vídeo, caso você tenha interesse, ok? Você vai adquirir por apenas R$30, certo? O professor está estudando, o mestrado dele, vai precisar deslocar, eu fiz um reajuste aí, mas eu tenho certeza, tá? Que esse valor aqui, ínfimo, vai lhe ajudar bastante, tá? Se a gente for ver curso de redação por aí, caríssimo, mas esse e-book também, pela complexidade dele, você vai encontrar, adquirir por esse valor aqui, ó. Quero agradecer aí o povo da Bahia aí, né, que já me conhecia desde o concurso do Ministério Público do Estado da Bahia, solicitou, tá aqui o e-book. Agradeço desde já você que já adquiriu, tenho certeza que esse material está ajudando você. Professor, o que é que tem nesse material? Informações sobre a prova de redação da Banca Fundação Carlos Chagas. Informações de uma maneira didática para você entender o estilo dela, o estilo da prova, que no caso de vocês, para esse tribunal, um concurso que exige uma complexidade, e a tendência, né, eu coloco aqui no e-book, ela cobrar um outro tipo de tema que é um pouquinho mais filosófico, certo? Também você vai encontrar temas recentes aplicados pela banca, que eu comento, faço esquema de mais ou menos qual é o roteiro que você deve seguir. Coloquei temas propostos de acordo com o edital do concurso, tá? É evidente que é uma dificuldade para a gente adivinhar qual é o tema que a banca vai cobrar, mas aqui eu coloquei um roteiro para você seguir com base no estilo dela, que é importante que essas estruturas coringas que tem aqui nesse e-book, elas encaixam muito bem em qualquer tema, até nos temas mais filosóficos que a banca pode cobrar para você, ó. Você vai encontrar estruturas coringas, tem duas aqui já muito utilizadas de outros concursos, com notas altíssimas, inclusive com notas 10. E aqui eu tenho certeza que não vai ser diferente se você souber aplicar, certo? Textos prontos também, esqueletos de redação, seja da dissertação expositiva e argumentativa,
tá? Sendo que o foco aqui é na dissertação argumentativa. Introduções coringas aqui para você, certo? Redações prontas, padrão FCC. E eu coloquei uma série de outras coisas aqui que são fundamentais, gente, para ajudar você nessa aprovação. Então tem tabelas com conectivos, coloquei conceito de tese, de argumento, para você ter uma noção melhor, estratégia argumentativa, com exemplo de parágrafos, é o que eu vou detalhar hoje. Mais ou menos qual é o parágrafo de desenvolvimento preferido, né, pelos corretores da FCC, certo? E redações que eu coloquei que tiraram notas altas e máximas e outros concursos que utilizam a estrutura coringa, que eu digo que é minha, mas é de domínio público, certo? Aqui tem as duas videoaulas recentes e que eu mostro, né, a questão dessa estrutura sendo usada para outras bancas, para outros concursos. E aqui, né, um vídeo interessante que eu mostro que a estrutura coringa até então era 19,40 de 20 e aí eu ganhei um recurso e ficou 19,80. Tá lá, ó. Você vai encontrar aqui, olha, a estrutura coringa inédita aqui, que eu faço alusão ao poema Canção de Exílio, vai estar ali. O professor pode isso nesse concurso? Pode, claro, banco FCC, dependendo de como você utilizar a fundamentação. Então nós vamos parar aqui, daqui a pouco eu vou rolar mais sobre o que tem aqui nesse e-book, tá? Não esqueça aí, adquira logo o seu, eu tenho certeza que vai lhe ajudar, gente, eu não tenho dúvida não. Tenho convicção que vai lhe ajudar. O investimento é muito baixo, mas o retorno ele é muito alto. Então tá aqui, ó. Por exemplo, essa estrutura aqui, coringa, é muito utilizada. O que é isso, professor, estrutura coringa? É basicamente você ir para fazer uma prova discursiva como essa, você já tem mais ou menos um projeto de texto na sua cabeça. Isso é importante, porque você vai ganhar tempo. Tá? Você vai economizar dinheiro, como muitos que vem fazendo. E aqui basicamente já tem a estrutura. Vou falar um pouquinho aqui da grade de correção da banca. Aqui a gente atende já um dos aspectos avaliativos que a banca coloca na grade de correção dela, tá, gente? Então aqui você já tem praticamente quase montada a dissertação argumentativa. E como é que funciona? Ó? Nesse esquema aqui, ó, na introdução tem a menção ao tema. Tem a menção, nesse caso aqui eu trabalho, eu indico com um roteiro que tenha pelo menos 2 teses. Você pode utilizar uma apenas, mas eu digo que o desafio é um pouco maior, certo? E aqui antecipa, se o caso o tema permitir, né, uma proposta de intervenção que não é igual no Enem, que você não precisa detalhar, tá? Mas como eu falei isso, se a banca pelo tipo de tema que ela colocar, né? Ou para você descobrir a parte de texto motivador, tá? Ou que se for de um tema de uma maneira assim, com uma frase bem direta, aí se você identificar que tem que ter uma intervenção, você coloca. Se não, basta você excluir aqui e colocar discorrer de acordo com o tema, né? Por exemplo, assim é necessário analisar as causas e consequências, por exemplo, do racismo ambiental, por exemplo, ok? E aqui tem os conectivos para você iniciar, nesse caso eu coloquei alguns aqui em primeira análise, mas tem outros, tem uma tabela de conectivo aqui para você usar aquele que você acha conveniente, certo? Então aqui, ó, o que essa estrutura coringa você vai fazer nela? Então você vai, primeiro aqui, ó, primeiro parágrafo do seu texto, da dissertação argumentativa, é o que nós chamamos de introdução. O que é que a gente faz na introdução? Você deve contextualizar, ou seja, fazer menção, apresentar, nesse caso, o tema, certo? E, claro, nesse caso, tem que ficar bem explícita a sua tese, tá? Você vai ver que na grade de correção da banca tem 2 itens que dizem respeito de maneira direta aqui a questão da tese, do seu posicionamento. Então, se prepare para um tema, tá, da banca aí, para qualquer tema que a banca vai colocar para você, e o que é que ela vai querer de você, o que é que ela vai querer avaliar, o que é que a FCC gosta. Ver você tomando posicionamento, tá, ou seja, a sua tese, um posicionamento crítico e a sua capacidade de fazer uma análise, né, crítico e uma análise bem profunda acerca de um tema, uma análise crítica, uma análise reflexiva acerca de uma problemática. Ou seja, então aqui é fundamental, tem que aparecer a sua tese e você tem que fundamentá-la, certo, gente? Então, ó, introdução ao tema,
a tese, né, que nesse caso aqui eu indico o roteiro, e a menção, se for o caso, se a proposta pedir. Aí olha só, eu coloquei aqui mais ou menos, por exemplo, eu peguei uma pesquisa, vamos dizer que a banca montasse um tema a partir disso aqui, ó. Colocou aqui esse excerto, e aí pede a partir desse excerto para você colocar a sua opinião, e a partir disso você vai fundamentar a sua opinião, tá? Eu acredito que não é necessário, mas não custa nada explicar, certo, gente? Aqui você, claro, na dissertação argumentativa, você não pode colocar marcas de primeira pessoa, né? Não tem que aparecer, eu penso, eu acho, na minha opinião, isso aqui não pode acontecer, né? É básico e tal, tá? Embora alguns candidatos, né? Alguns candidatos costumam colocar aqui, né? Por ver lá o tema que a banca coloca, então opine. É fundamento, não. Então, a linguagem da dissertação é essa aqui, ó. Não pode ter pessoalidade, tem que ser impessoal. Aí vamos lá. Quando você lê, por exemplo, esse excerto aqui, é possível você fazer uma interpretação, que é isso que em muitos temas da banca FCC você vai ter que fazer, tá? Fazer uma interpretação. Então aqui, ó, quando você lê, observar bem, nós estamos falando do que, ó, tá? Nós estamos falando da questão de desemprego, de postos de trabalhos que podem, né, diminuir, se extinguir, enfim, tal. Aí a banca coloca mais ou menos um fragmento desse e pede para você o quê? Coloca, ó, a partir do excerto tal, escreva uma dissertação argumentativa opinando, fundamentando a sua opinião sobre o que está aí, por exemplo. Né? Ela não vai colocar assim o que está aí, sobre, acerca dessa visão aí, certo? É assim, professor? É desse jeito, tá? É mais ou menos assim. Tem mais embaixo, eu vou colocar os termos aqui, perdão, para você ter uma noção melhor. Aí o que acontece? Nesse tipo aqui de introdução, gente, o que é que eu faço? Os temas da dissertação argumentativas, certo? Os temas são problemáticas da sociedade. Por quê, professor? Porque a dissertação argumentativa é um gênero textual exigido justamente pelas bancas de concurso, porque elas querem conhecer a sua avaliação, a sua perspectiva analítico-crítica reflexiva acerca de um problema. Então, no geral, os temas de redação cujo gênero textual seja do tipo dissertativo argumentativo, especialmente, tá? Os temas vão ser algo relacionado à problemática, a questões sociais, certo, gente? Então aqui, ó, nessa estrutura você vai começar fazendo a contextualização do tema, fazendo referência a quê? A Constituição Federal de 1988, que é uma fundamentação coringa, certo? Ou um repertório, vamos dizer assim, tá? Mas vamos usar o termo aqui, fundamentação, para você não confundir com o Enem. Então, fundamentação, né? A defesa, a sustentação, certo? Então, fez aqui, ó. O que acontece? Aqui nós temos um problema, tá? Então, está falando do desemprego. Se vai desaparecer ocupações, não é isso? Significa que nós já identificamos o que aqui, ó? É um problema. Isso aqui vai gerar um problema na sociedade. Que problema é esse, professor? Desemprego. Já que vão sumir algumas profissões, correto? Aí você identificou, opa, esse sentido dá para tirar aqui desse excerto? Dá. Professor, poderia ser mercado informal? Poderia, mas aqui desemprego abarca de uma maior forma. Então o que acontece? Ó? Você vai escrever isso aqui, certo? Os termos expressos, pode colocar no escopo da Constituição Federal ou na Constituição Federal de 1988, garante a todos o direito ao quê? O que acontece? Quem é o macrotema? Tá? É o tema que engloba o que está aqui nessa discussão, engloba inclusive o desemprego. Então, nesse caso, aí inclusive você vai encontrar na Constituição, o que é que eu colocaria bem aqui? Ó? Garante a todos o quê? O direito ao trabalho. Pronto. O seu serviço aqui, ó, vai ser apenas identificar o macrotema, certo? Você não vai identificar ainda o problema que está na frase temática, né, que pode estar numa frase temática, uma frase direta, ou você vai ter que extrair, né, de frases, de pensadores, de excertos que a banca gosta de colocar. Eu vou rolar daqui a pouco, vou lhe mostrar. Ó. Então, ao trabalho. A partir daqui, você vai mostrar o que? A oposição existente entre aquilo que está na legislação, e aí você vai fazer o que? Mostrar o problema que você vai extrair do tema. Tá aqui, ó. Eu identifiquei o problema? Identifico. Eu vou colocar aqui, ó. No entanto,
essa efetividade não se consolida na prática, ao se observar o quê? Aí eu colocaria ó, o aumento de desemprego no Brasil. Colocaria aqui, ó, o aumento do desemprego no Brasil. Pronto. Esse é o quê? Esse é o problema. Vou colocar aqui no país. Esse é o problema que entraria bem aqui, ó, na problemática. Certo? O que é que você vai fazer depois? Você vai identificar aqui, ó, 2 teses ou 2 causas, 2 efeitos, tá? E vai colocar aqui, ó, observar o aumento do desemprego no país. E tem aqui nesse material teses coringas também, gente. Então, por exemplo, eu brinco, né, com meus alunos em aula presencial, né? Sou professor efetivo, graças a Deus, tenho duplo vínculo, certo, gente? E olha só, eu brinco, ó, coloque normalmente a culpa no governo. Então, seja pela negligência, por exemplo, tá? Claro que se você puder utilizar uma melhor, não tem problema não. Aqui é mais ou menos para você entender o que você vai ter que fazer, ó. Seja pela negligência governamental, não é isso que eu vou ter que provar, eu vou ter que fundamentar que isso vai gerar aqui a extinção desse tipo de profissão, consequentemente vai gerar aí o desemprego, eu vou ter que provar isso, eu não posso só jogar. E aqui eu posso dizer o que, ó, seja indicar uma outra tese, uma outra causa, seja pela falta de investimento na educação, por exemplo. Pode, professor? Pode. Desde que desde que eu consiga sustentar, defender, fundamentar. Pronto, ó. Praticamente o meu texto já está pronto. Certo? Aí eu vou iniciar com conectivo, vírgula, tópico frasal, conectivo de novo, é que eu coloco o repertório que é o que, professor? A fundamentação. Eu disse lá, por exemplo, eu coloquei lá, ó, primeiro, qual foi a primeira tese? Que o governo é negligente. Consequentemente, ó, ele vai provocar isso aqui. Aí eu vou ter que provar isso. Nesse caso, como é que eu provo? Qual é o repertório aqui, gente? Alguma legislação pertinente ao tema, certo? Alguma frase de filósofo, de estudioso, que tenha relação ao tema aqui. Não é qualquer frase não, viu, gente? Tá? Os corretores da banca FCC, eles avaliam muito bem textos que têm repertório, ou seja, fundamentação desse tipo. Por exemplo, citação, eles gostam muito, mas não basta você só colocar aqui, frase de alguém. Você vai ter que comentar essa frase, por isso que eu coloco aqui, ó, comentário do repertório, ou seja, da fundamentação, e aí você vai concluir o parágrafo. Tem aqui nesse material isso de forma bem detalhada, daqui a pouco eu vou explicar melhor com base em um exemplo, tá? Então tá aqui, ó. Vamos dizer aqui, por exemplo, que o tema seja outro, que o tema que você vai escrever, ó, seja esse bem aqui embaixo agora, ó. Esteja lá, ó. A banca faz isso, ela já fez. Coloca lá a definição de uns termos e a partir dessa definição pede para você expressar a sua opinião, né, e defendê-la sobre isso. Aí você, como assim? Cadê o tema? O tema tá aqui, viu? O tema tá aqui, banca FCC, tá? Então nesse caso aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos a definição do que é segregação urbana, o que é favelização e o que é racismo ambiental. E é muito importante você identificar, eu detalho isso nesse e-book com temas recentes cobrados pela FCC. Você identificar, por exemplo, aqui ó, num tema como esse, relações que possam existir. Por exemplo, aqui eu posso identificar de cara que existe uma relação de causalidade. Tá? De causalidade, por exemplo, entre racismo ambiental e segregação urbana, ou entre segregação urbana e favelização, enfim, tá? Você precisa identificar porque a banca ela deixa assim um pouco solto, mas é você que vai ter que fazer essas costuras, essas análises, essas reflexões e, por exemplo, identificar uma relação que há entre causa e consequência em determinados aspectos que a banca colocou no tema, tá? O desafio aqui é grande, viu, gente? Como eu falei, que não adianta você fazer uma redação feijão com arroz, não, tá? Eu vou usar esse termo aqui, não, eu vou fazer só escrever isso básico. Pode tirar até uma nota, por exemplo, 6, tá? 7,5, por aí, dependendo do corretor, certo? Mas aí um concurso concorrido como esse não é uma nota muito boa, tá? Então, o que acontece? Identificou aqui, aí você leu, opa, aqui nós temos problemática, problemática, problemática.
Mas quando a gente fala disso bem aqui, eu posso incluí-las em um macrotema. Então aqui, de certa maneira, por exemplo, eu vou colocar aqui a questão do meio ambiente. Pronto, identifiquei. E aqui eu coloco, por exemplo, o problema. Vou colocar aqui racismo ambiental. O que acontece? Aí você vai fazer o quê? Os termos expressos na CF de 88 garante a todos o direito ao... Pronto, tá aqui o macrotema, ó. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, por exemplo. Pá, já fez o quê? A contextualização do tema, certo? No entanto, agora você vai problematizar. No entanto, essa efetividade não se consolida na prática ao se observar o racismo ambiental em evidência no país, no Brasil. Por quê? Aí você coloca, seja pela negligência do governo, seja pela omissão do Estado, tá? Seja pela falta de investimento na educação, seja pela falta de política pública, enfim, pronto. Você já tem aqui a sua introdução montada. Aí aquilo que você coloca aqui na tese 1, lembra, ó, vai ter que aparecer para cá, vai ter que aparecer no segundo parágrafo de desenvolvimento, e aí você vai ter que desenvolver informações, fatos e opiniões acerca, tá? Nesse caso aí do tema. Então, estão vendo aí, gente, como essa introdução coringa é muito boa? Tem outras aí também, viu? Caso você, professor, essa aqui eu acho que ela está muito usada, mas tem outras no mesmo sentido aí que vão lhe ajudar perfeitamente aí na sua produção textual. Ok, gente? Então eu acho que eu mereço aqui o seu like. Eu acho que eu mereço aqui você estar fazendo a inscrição no meu canal no YouTube, me seguindo no Instagram, onde eu coloco lá muitas publicações, resultados. Estão aí, ó, as outras estruturas. Aqui a parte que eu comento, olha, por exemplo, eu já trabalhei com essa grade aqui em outros concursos. Então olha só aqui, ó, olha esses dois itens aqui do aspecto, né, do critério relacionado ao conteúdo. Olha, aqui é a questão da argumentação aqui, ó, certo? Então vai ter que ter essa clareza, essa coerência, essa harmonia de sentido, né? Que você não entre em contradição, que você consiga usar aí essa fundamentação de maneira que fique clara e, de certa forma, com sentido aí entre as ideias. Ou seja, eu tenho que ter argumentação consistente, não basta simplesmente usar uma argumentação insuficiente aí, ou mediana. Não ajuda não, mas olha aqui, ó. A banca, ela quer o quê? A sua opinião, o seu posicionamento crítico. Ó. Qual é a perspectiva adotada no tratamento do tema? Tá? Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. É isso. Então você identificou lá o problema, identificou possíveis causas e consequências, discorreu, fundamentou. Aqui você tem aí o seu projeto de texto, ou o texto configurou a autoria, ou seja, aparece você nele. Certo? E o interessante é que você tem que caprichar nesse aspecto, porque olha o que a banca ela faz aqui, ó, certo? Um está o que relacionado ao outro aqui, ó, tá? Então um tema puxa o outro aí, então é muito importante que você realmente capriche nessa redação. A estrutura, se você for com uma estrutura coringa, que eu tenho certeza que você não vai ter muita dificuldade de tirar uma nota boa, porque, ó, nessa sua estrutura vai ter que ter, por exemplo, o parágrafo, né, ideal da dissertação argumentativa, com 3 períodos, vai ter que utilizar uma linguagem, né, que predomina aí a função referencial, referente aí no geral, linguagem denotativa, nada de sentido figurado, tá? Tem que ter a introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu sempre digo aqui que nesse caso você vai ter que utilizar ali um número de parágrafos em que o seu parágrafo não constitua parte embrionária, por exemplo, parágrafos que tem apenas 3 linhas. Tá? A tendência é perder ponto aqui, ó, na questão da estrutura, viu? Por quê, professor Alessandro? Porque nesse caso aí, o que acontece? Ó, inclusive está aqui, ó, olha só o item parágrafos. Nesse caso aqui, alguns corretores chamam de parte embrionária. Ou seja, é um embrião, quase um parágrafo. Porque quando a gente escreve uma dissertação argumentativa, naturalmente você vai encontrar um texto com uma complexidade de períodos. Você vai encontrar períodos com oração invertida, né, com oração indireta dos termos da oração, e você vai encontrar uma estrutura que basicamente 3 linhas é já um parágrafo muito arriscado, e aí a tendência é que os corretores eles descontem ponto, tá? Então não vacile mesmo nessa questão aqui, ok?
Aí olha só, expressão é a questão da norma culta aqui, ó. E o que é interessante, uma coisa que a gente estuda, nesse caso aqui, ó, que um dos recursos argumentativos, por exemplo, é o uso da norma culta da linguagem, da norma de maior prestígio social. É um dos elementos de argumentação. Então, um texto que você demonstra, lógico, o domínio da norma culta, né? Observando aí que não tenha falhas na estrutura sintática, que eu explico como evitar uma das falhas que muitos cometem às vezes, nem sabe o que é isso, que é o truncamento de período. Evitar outra falha que a gente chama de repetição de palavras, né? O excesso de palavras. A ausência de palavras. Então, por exemplo, tem gente que vai escrever a redação e coloca assim, por exemplo, pelo o, pelo a, por exemplo, pela a. Isso aqui são falhas na estrutura sintática, repetição de palavras, excesso de palavras, a ausência de palavras, né? Desde que, no caso, você pode ausentar a palavra, mas desde que seja omissão, né? Que é um recurso de elemento coesivo, aí pode, mas tem que ter cuidado em truncamento do período, que é uma das principais falhas que acompanham quem escreve bem, tá? Quem escreve muito bem é uma falha que costuma atrapalhar muitos candidatos. Aqui eu explico para você, ó, tá? A questão de pontuação, regência, tem tudo aqui nesse material, tá? Muito importante você tentar aquilo que não pode fugir, aquilo que você pode fugir do tema, ok? E aí, tá aqui, ó, eu coloco aqui os conceitos, olha os temas que eu coloco no material, tá? Esse é o tipo de tema aqui que eu acho difícil cair, pode até ser para o nível médio, mas digo assim, mas eu acho difícil. Mas é um tipo de tema que a banca trabalha, ó. É com frase direta aqui, ó. Desafio do SUS para garantir o acesso à saúde para todos os brasileiros. E aqui eu chamo muita atenção no e-book porque, ó, pessoal, por exemplo, se preparando para a área policial lá, ó, aqui, ó, exemplo. E aí, eu vou estudar só os temas relacionados à saúde. Você não, da segurança, perdão. Acho que você ainda não entendeu ou nunca fez uma prova para o concurso da banca FCC. Não é assim, tá? Se eu vou fazer prova de concurso para o tribunal, Tribunal de Justiça, então não necessariamente treine temas que estejam relacionados ao seu cargo, ok? Pode ser que venha, mas você tem que estar preparado para qualquer tipo de tema, ok? Aí você, por exemplo, só treinou aí a questão do trabalho e de repente a banca coloca lá meio ambiente, tá? Coloca lá a questão da educação. Então, FCC, meu querido, você deve estar preparado para tudo aqui. É o detalhe que você tem que fazer, certo? Olha aqui, ó, já pensou? O povo lá pensando em segurança e a evasão escolar e a violência no Brasil foi o tema cobrado aí pela banca FCC. Aí não adianta, né? Não adianta. Aqui outro tipo de tema aqui que a banca ela trabalha dessa maneira. Olha aqui um exemplo de texto. Eu digo aqui, anota e faça o comentário, olha, tá? Esse tipo de texto aqui, ó, veja que a autora utilizou repertório, só que faltou comentar um pouquinho os repertórios aqui, ó. Se ela comenta mais um pouco, a nota seria um pouco maior, tá? Vejo que, embora tenha alguns problemas de estruturação aqui, ó, nesse caso aqui, os corretores... Prova recente, viu, gente? Prova recente aí, desse ano ainda, tá? Tá aqui a nota, ó. Veja como os corretores eu considero que foram bem amigos nesses aspectos aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando tangencia o tema, porque faltou na questão do comentário, a consistência da argumentação aí, ó. Então a banca deu a metade da nota aí nesse aspecto, ok, gente? Vamos lá para a página 30 do e-book, certo? Que aqui nos importa hoje, eu queria ressaltar aqui, ó, temas antigos, aliás, anteriores, trabalhados pela banca, né? Não tão antigos, ok? Alguns simulados aqui eu coloquei aqui, algumas observações de repertório. Olha aqui, eu coloquei o conceito de argumento, de estratégia, coloquei aqui tipos de estratégia argumentativa, tá? Professor, tem um número ideal? Olha, é importante que tenha pelo menos uma em cada parágrafo e você comente e relacione com a tese e com o tema. Aí aqui eu coloco o conceito de desenvolvimento e aqui eu fiz aqui, ó, peguei 4 parágrafos de desenvolvimento, viu, gente? Aqui é o segundo parágrafo do texto. E aqui é mais ou menos aquilo que você vai ter que fazer na sua redação, viu? Para você tirar uma nota boa. Não esqueça, banca FCC, não é moleza não, tem que estudar mesmo, tem que se preparar. Tá aqui, ó. Então, o segundo parágrafo do texto. Gente, basicamente um bom parágrafo de desenvolvimento, o que é que ele tem que ter, certo? Não necessariamente nessa ordem, tá? Conectivo, eu vou até colocar aqui, ó, vírgula,
tópico frasal, nem sempre, mas aqui você vai ter uma ideia. Conectivo de novo, repertório, que nesse caso é a fundamentação, não importa a ordem, comentário da fundamentação ou do repertório e a conclusão do parágrafo. Tendo isso aqui no seu parágrafo, tá? Você tem uma estrutura ideal aí, vai dar mais ou menos isso aqui, ó, no seu texto. Vai aparecer você. O seu texto vai ser avaliado muito bem como um projeto de texto, como alguém que tem capacidade crítica de analisar, tá? Então, não pode esquecer de ter fundamentação aqui. Eu sempre indico, por exemplo, usar uma frase, aqui tem, eu vou mostrar para você mais embaixo, que eu coloquei aqui algumas estruturas coringas, algumas teses coringas, algumas citações coringas, tá? Por tema, para você treinar. Ou seja, eu pego uma frase de alguém, pega aí um artigo da Constituição, tá tudo montado aqui, tudo esquematizado para você. Vale a pena que esse material, por esse preço bem acessível, tá aí, ó. Então vai ter que ter isso na sua redação. Então não adianta você encher de fundamentação aqui, de frase, de doutrinador, de dado estatístico e tal, e se você não comentar e aparecer a sua ideia, não adianta, tá? Vai tangenciar ali, olha de lá, né? Então olha aqui, ó, conectivo, vírgula, para isolar o conectivo no início de parágrafo, tópico frasal, aqui, ó, nessa conjuntura é necessário destacar as principais relevâncias de se garantir aos surdos a plena formação acadêmica. O que faz agora? Conectivo aqui, nesse caso, para introduzir uma citação indireta, segundo Hannah Arendt, em sua teoria sobre o espaço público, os ambientes e as instituições públicas, inclusive as escolas e as faculdades, têm que ser completamente inclusíveis a todos do espectro social para exercer sua total funcionalidade e genuidade. Tá? Olha aqui, ó. Habermas, Hannah Arendt são pensadores que aparecem nas redações muito conceituadas pela banca FCC. Então, tem aqui frase desses autores, professor? Tem sim. Para qualquer tema tem aí. Tá? Eles gostam. Aí aqui, ó. Repertório. Uso conectivo, analogamente. Ou seja, agora, o que é que vai acontecer? Aí veja aí, ó. Coloquei aqui cor para você saber, ó. Tá, ó. Conectivo, no início. Tópico frasal ou ideia principal. Repertório. Comentário do repertório em relação com a tese e com o tema. Tá aí, ó. Certo? Então tá aqui, ó, repertório e comentário agora. Analogamente, para atuarem como aparato democrático, tais instituições devem ser preparadas e devem garantir o espaço e a educação para os deficientes auditivos, constituindo assim uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Além disso, outra importância é o cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual assegurados no Estatuto da PCD, né, da pessoa, não é isso? E na Constituição Federal de 1988, que não discrimina o acesso à cidadania a nenhum grupo social, sendo dessa forma uma obrigação constitucional. Conclusão do parágrafo. Professor, é mais ou menos isso que tem que ter no meu parágrafo de desenvolvimento? É isso aqui, tá? Então, conectivo, tópico frasal, que a gente chama de ideia principal também, repertório, comentário do repertório, não necessariamente nessa ordem, o repertório você pode colocar depois, o comentário primeiro, mas sempre relacionar com o tema e com a tese. Está aqui, ó, terceiro parágrafo do texto aqui, eu tirei a introdução dele, ó. Conectivo de novo, vírgula, para isolar aqui o conectivo, tópico frasal, ok? E aí, nesse caso aí, ó, de novo, ó, isso é frequentemente manifestado na forma de violência, termo do sociólogo Pierre Bourdieu, tá aqui, ó, que inclui os comportamentos não necessariamente agressivos, físicos e tal. Faz o que depois? Comenta o repertório, tá? É isso que você vai ter que fazer, se quiser, ó, tá? É outra coisa que eu faço com meus alunos lá no presencial. Digo, olha, primeiro, coloca lá o conectivo, anota isso aí, gente, faz esse esqueminha. Aí, vírgula, para isolar o conectivo, tópico frasal, você não pode esquecer, tem que aparecer isso. Conectivo de novo. Repertório, ou nesse caso aqui, fundamentação. E depois, comentário, não é isso? Da fundamentação.
e depois conclusão do parágrafo, tá? Aí você vai ver se você vai tirar nota baixa no concurso promovido pela banca FCC, certo? Porque a tese, que é o cerne, né, da dissertação argumentativa, é onde vai aparecer mais você, porque você vai sustentar o posicionamento que você apenas mencionou lá na introdução. Aqui, ó, outros exemplos de parágrafos que você tem que fazer. Olha aqui, ó. É o padrão, gente. Siga esse padrão aqui de redações de notas altas, que aí você vai ter certeza que você vai tirar uma nota boa também, ó. Sob esse viés, o conectivo, vírgula, tópico frasal, não é isso? Repertório, já comentário do repertório, tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. De novo, conectivo, vírgula, tópico frasal, conectivo de novo, repertório, nesse caso aqui, ó, comentário do repertório e conclusão do parágrafo. Nunca que isso vai dar uma parte embrionária, certo? Tem como você escrever uma redação muito boa. Aí, claro, você tem que saber encaixar, tá? Então, vamos dizer assim, que você está discorrendo sobre um tema aí, que você conseguiu tirar da frase temática ou dos excertos que a banca colocou, é você, o repertório, quem vai decidir é você. É importante que você relacione com o tema e com a tese. Então, quando eu digo lá, por exemplo, convém ressaltar, por exemplo, aqui, ó, a princípio, vamos dizer que eu estou escrevendo aqui, ó, a omissão, vou colocar aqui do Estado, que é com I maiúsculo para você saber, viu? Aí eu coloco, ó, como agravante ou intensificadora ao revés, ao problema, por exemplo. Tá aí, ó. Eu tenho conectivo, vírgula, nesse caso, como eu coloquei aqui esse conectivo, eu coloco entre vírgulas. E aqui eu tenho o tópico frasal. Eu vou ter que provar isso. Aí como é que eu faço? Nesse contexto, coloco o conectivo de novo, é isso? Segundo, o filósofo, ou estadista, ou fulano de tal, Thomas Hobbes, por exemplo, aqui, ó, aí eu coloco, se eu for transcrever como ele escreveu, eu coloco o homem é o lobo do homem, aí você coloca e tal, aí, ponto seguido de novo, e essa frase ou esse pensamento corrobora e tal, e vai embora, meu filho, comenta a frase e relaciona com o tema e com a tese, não é isso? Aí, concluindo o parágrafo, logo, é fulcral a atuação de quem? Daquele que eu disse que é omisso, tá? Só essa letra desse jeito, claro que não, que eu estou escrevendo rápido aqui para você entender, viu? Então tá aí, ó, conectivo, vírgula, não é isso? Tópico frasal, conectivo de novo, aqui repertório, como eu falei, pode comentar e depois colocar o repertório. Tá aqui o repertório, comentário do repertório, relação com o tema e com a tese. É isso que você vai ter que fazer nos parágrafos de desenvolvimento. Entenda, você está fazendo prova da banca FCC, não é como outras bancas, por exemplo, aí, que você basta comentar o tema, explorar ali as palavras-chave que tem no enunciado, né, da frase que eu ponho em tema, que está de boa. Não, aqui tem que aparecer sim, tá? Vocês viram aí, tem essas redações que eu coloquei, o desconto, bom desconto que a banca deu, os corretores deram, porque na visão deles faltou, nesse caso aí, a abordagem crítica, faltou aparecer os autores do texto. Aí olha, tem quanta coisa boa nesse material aí, ó, tá? Conectivo, aquilo que você precisa, olha, tabela aqui, ó, gente, para você, aquilo que você pode usar, alguns operadores argumentativos, aqui, ó, por exemplo, eu coloquei repertórios coringas, dependendo do tema, você vai treinando, ó, tá aqui, ó, Constituição Federal, aqui, ó, artigo 5º, DUDH, tá aqui, artigo 1º, algumas frases aqui, ó, que você pode, por exemplo, aplicar dependendo do tema. Aí você vai treinando. Aqui, ó, o Zygmunt Bauman, outro queridinho, né, dos corretores da banca FCC, meu filho, tá? Então tem aqui, ó, tem um esquema, tem para temas relacionados à área da educação, esquemas de temas aqui para você ter uma noção mais ou menos, frase para segurança, meio ambiente,
ciência e tecnologia, cara, um valor desse, apenas R$30, eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Temas que eu elaborei segundo edital, bem cara, bem padrão FCC, viu? Tá aqui para você já ir se acostumando, já ir se adaptando. Por exemplo, aqui a pessoa nunca ouviu falar de positividade tóxica, mas enfim, mas leia, treina, porque pode ser. Os elaboradores de item da FCC, o critério exclusivo, o critério que os diferencia das outras bancas é esse tema típico. Aí, se cair, você não souber o que é isso, tá? Então, tem que estar preparado para tudo, como eu falei, ó, tá? Você vai encontrar propostas de temas, você vai encontrar aqui, ó, temas baseados em frases de pensadores, aqui, para você ter uma ideia, e um monte de material bom, textos prontos, indicação de aulas para lhe ajudar, aqui, ó, aqui eu peguei aqui, tá? Um esquema de truncamento de período, o que você pode evitar para fazer, aqui alguns desvios, cara, redações prontas, olha essa aqui, em que a referência nesse caso é o livro Cidadão de Papel do Gilberto de Mestre, enfim, tá? Tenho certeza que eu coloquei alguns resultados, tá? Mas tem mais resultados positivos no meu perfil no Instagram, eu coloco alguns e-books, eu estou tirando porque não está cabendo muito, está ocupando página, aí eu quero só colocar conteúdo, gente. Então, aqui ó, é isso, esse vídeo que eu preparei aqui para você hoje, eu espero que tenha entendido, tá? Eu espero que você tenha visto aí a importância de fazer esse pequeno investimento, tá? Por apenas R$30, você vai ter tudo isso aqui. Como eu digo, aqui o barato custa a sua aprovação, tá? Um abraço do professor Alessandro e até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu permitir.